Record News Rural. Oferecimento. Valtra, 65 anos de Brasil. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A falta de chuva pode prejudicar a produção de inhame no agreste pernambucano. Na região de Bonito, maior produtora do tubérculo, os agricultores já esperam uma safra menor. O inhame é um tubérculo rico em cálcio, ferro e vitamina do complexo B. O consumo deste alimento ajuda no combate de diversas doenças. Além de saboroso e nutritivo, está presente no cardápio pernambucano. Nossa equipe viajou até o município de Bonito. Visitamos a colônia japonesa. Além do turismo local, Bonito se destaca quando o assunto é produção de inhame. Aqui nesta propriedade são cerca de 60 mil pés de inhame, nas variações da Costa e São Tomé. É esperado uma colheita menor do que a do ano passado, devido à escassez de chuvas. Vanberg trabalha com tubérculo há mais de 25 anos e divide suas expectativas para a colheita deste ano. Ano passado a safra foi bem melhor do que esse ano. Tenho visto bastante amigos meu produtor que a safra diminuiu por conta dessa alta temperatura que nós estamos enfrentando, né? Anormal esse ano de 2025. De 2024 para 2025 a temperatura foi bastante alta, elevada, que tem, né, diminuído um pouco a nossa expectativa desse ano. Qual o inhame é cultivado aqui nessa região? Hoje está sendo mais o São Tomé, por conta que a nossa região ele come bastante o São Tomé, mas tem o cará da costa, que é o inhame que a gente sempre produzia, né? Ele sai para Paraíba, Alagoas, né, Bahia e Rio de Janeiro e outros estados. E qual o clima ideal para se cultivar o inhame? Tempo seco, mas que também não tem a chuva, que é perto da colheita do inhame, que vai fazer com que ele venha crescer, né, e atingir o peso ideal. Esta outra propriedade possui 170 hectares. São 10 trabalhadores destinados ao cultivo do inhame, também nas variedades da Costa e São Tomé. Como funciona aqui o sistema de irrigação? Não, o cara liga o motor de hora e meia, sistema de mudação, né, da água. Não pode dar mais, senão ele embebeda. E a safra dura quanto tempo do inhame? Depende disso. Veio há 4 meses. E é a primeira vez que vocês estão plantando aqui? É a primeira vez. Devido à falta de chuva, a perda deve ser estimada de 10% a 20%. Era esperado o quê? Uns 150 milímetros de chuva. Então, mas por isso nós esperávamos mais. Muitas pessoas que nunca produziu com inhame, vendo qualquer dicasinha, aprendem a trabalhar com ele. É uma cultura que não precisa de tanto trato, basta amor, carinho, né? E pedir sorte a Deus que o tempo seja favorável para a nossa cultura. Essa é a nossa torcida também, viu? A demanda da soja segue aquecida. Em julho, as exportações brasileiras bateram recorde, olha só. No começo de agosto, as negociações envolvendo soja e derivados estão mais aquecidas no Brasil, de acordo com levantamentos do CPEA. Isso porque, além da maior necessidade da indústria esmagadora nacional, há também maior interesse internacional, sobretudo por parte da China. De acordo com dados da SECEX analisados pelo CPEA, as exportações brasileiras em julho atingiram recorde para o mês, com 12.250.000 toneladas. Até agora, nos 7 primeiros meses de 2025, os embarques também estão nas máximas históricas, totalizando 77,2 milhões de toneladas do grão. Os preços seguem firmes. De acordo com o Centro de Pesquisas, a significativa desvalorização do dólar frente ao real impediu fortes avanços nos preços domésticos, apesar da demanda. Já os embarques de milho estão em ritmo lento. Aqui no mercado interno, os preços seguem em queda. De acordo com o CPEA, a produção recorde da segunda safra brasileira está pressionando os valores do milho. O baixo ritmo das exportações e a retração de compradores domésticos estão mantendo as cotações do cereal em baixa.
Com o aumento da área e melhora na produtividade, nem as geadas e pragas nas regiões produtoras interferem na expectativa de produção elevada. Para o Centro de Pesquisas, os consumidores, por sua vez, estão atentos a novas desvalorizações com a intensificação da colheita. Assim, eles seguem priorizando o recebimento dos lotes negociados antecipadamente. A oferta de feijão está em alta, enquanto isso, a comercialização mantém ritmo lento. Os volumes da terceira safra de feijão estão mantendo a oferta em alta, principalmente nas regiões de Goiás e de Minas Gerais. Mas, mesmo com a maior disponibilidade, o ritmo de venda se manteve lento, com empacotadores realizando reposições graduais de acordo com pesquisadores do CPEA. Na maioria das regiões monitoradas pelo centro, os preços recuaram, pressionados pela seletividade dos compradores e pela preferência por lotes de melhor qualidade. Dados da CCX apontam que em julho foram embarcadas 83,44 mil toneladas de feijão. No acumulado dos últimos 12 meses, as exportações totalizaram 438,69 mil toneladas. Já as importações de feijão somaram apenas 16,5 mil toneladas de agosto do ano passado a julho deste ano. A partir de hoje, você vai acompanhar aqui no Record News Rural a previsão do tempo para todo o Brasil. Então veja agora como ficam as temperaturas nesta terça-feira. Com a frente fria ainda na altura do litoral da Bahia, a condição de chuva aumenta nessa terça e o potencial para temporais entre Ilhéus e Porto Seguro também. Teremos a maior parte do dia com predomínio de céu nublado e a chuva pode acontecer em vários momentos, enquanto a presença ainda da massa de ar frio mantém mínimas e máximas muito baixas no sul e no sudeste, não descartando a ocorrência de geada. A maior parte do interior do país continua com padrão de tempo firme e muito seco. Nada de chuva desde o Paraná até o sul do Pará e algumas pancadas que podem acontecer pela entrada de mais umidade entre o norte do Tocantins, os estados do Maranhão e Piauí. Em Manaus, a situação é de atenção e a chuva pode vir com força durante a tarde. A terça-feira vai começar fria novamente, com temperatura em torno ou abaixo de 4 graus em muitas cidades do sul do Brasil. E não se descarta a ocorrência de geada fraca em cidades do sudoeste de São Paulo, como a região de Rancharia e entre o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira. A maior parte do Brasil ainda vai continuar sem previsão de chuva. Temperaturas que continuam amenas durante a tarde entre São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, mas vai subir um pouco mais a máxima entre Mato Grosso do Sul, todo o interior de Mato Grosso e entre os estados de Minas e Goiás. No Rio Grande do Sul, a tarde de terça-feira será bem ensolarada. Não tem expectativa de chuva em Porto Alegre, mas a temperatura continua baixa. Enquanto Salvador volta a receber pancadas mais irregulares e tem atenção voltada para São Luís, no Maranhão. A chuva pode vir acompanhada por raios e por trovoadas, pancadas que avançam para mais áreas entre o centro e o litoral do Pará e continuam em forma de temporais localizados entre Amazonas e Roraima. Já no litoral da Bahia, a situação é de atenção e a chuva que cai pode trazer volumes bem significativos na região do Recôncavo. Em relação à umidade relativa do ar, grande parte do país continua em alerta. Risco para os menores índices nas capitais Brasília, Cuiabá, Goiânia, Campo Grande e até mesmo na região de Palmas, no Tocantins. Em cidades do Triângulo Mineiro e do sul de Goiás, os índices podem ficar abaixo de 12%, já caracterizando situação de emergência. Em São Paulo, o tempo seco vai voltar a chamar muita atenção e na capital, a umidade pode ficar em torno de 40% a 30%. Já em relação à temperatura, mesmo com a presença de mais sol, a cidade de São Paulo vai ter um dia gelado e a máxima ainda não passa de 20 graus. Em Belo Horizonte, a temperatura sobe até 25. Na cidade do Rio de Janeiro, os termômetros não devem passar dos 23 graus e em Vitória, a máxima pode chegar até 24. Já em Porto Alegre, máxima de 19 e ainda calor concentrado entre as regiões Norte e Nordeste, com previsão de 35 graus em Palmas, 30 graus em São Luís e Salvador e até 33 em Rio Branco, no Acre. O Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou a abertura de novos mercados para produtos brasileiros.
O Brasil vai exportar mudas de cana-de-açúcar para a Guatemala. Além do valor agregado baseado em pesquisa científica, essa abertura de mercado abre também oportunidade para o setor privado brasileiro, possibilitando novas parcerias na área de biotecnologia, prestação de consultoria e assistência técnica. Em 2024, o Brasil exportou cerca de 249 milhões de dólares em produtos agropecuários para a Guatemala. O governo brasileiro anunciou também a exportação de gergelim para a África do Sul. Com mais de 63 milhões de habitantes, a África do Sul tem a economia mais diversificada e industrializada do continente africano. Em 2024, o país importou cerca de 635 milhões de dólares em produtos agropecuários do Brasil. No ano passado, toda a exportação de gergelim pelo Brasil somou mais de 348 milhões de dólares. Uma atração bem diferente surgiu no interior da França. Uma plantação como outra qualquer, de repente, deu lugar a um labirinto gigante. Olha aí, o responsável é um agricultor que decidiu transformar parte de um enorme campo de milho em 2 atrações cheias de curvas, enigmas e passagens secretas. A ideia, que nasceu de um sonho de infância, tem um propósito maior: mostrar o lado criativo e positivo da agricultura francesa. Ele acredita que o setor agrícola merece mais reconhecimento e defende o consumo de produtos locais. O projeto caiu no gosto dos visitantes. Famílias inteiras percorrem os caminhos e tentam resolver os desafios escondidos no meio do milharal. A experiência é mais que um passeio, viu? Ela virou diversão e, claro, também aprendizado. Depois do morango ter virado febre na internet, os produtores da fruta comemoram o aumento nas vendas e já pensam em ampliar a área plantada. Ele está literalmente na boca do povo e no imaginário das pessoas. Isso porque dá água na boca só de pensar. Eu estou falando do doce que caiu no gosto de todo o país, o morango do amor. E é muito gostoso, muito. A junção é maravilhosa, os sabores, então... Há mais de 40 anos, esta família de Urânia, interior de São Paulo, produz morangos na propriedade com pouco mais de 2 alqueires. Por aqui, eles já notaram um aumento nas vendas da matéria-prima da guloseima. As vendas triplicaram, né? A gente teve um aumento de 30% na procura da fruta, né, in natura, e principalmente no morango do amor, famoso morango do amor, virou febre esse ano. A gente já fabricava esse doce já há mais ou menos 5 anos, mas esse ano aí caiu no gosto da galera no geral e aumentou muito as vendas pra gente. Animada com a boa fase, a família não ficou só no morango do amor. A gente fabrica outros doces também, geleia, bombom de ninho, bombom de maracujá, de brigadeiro preto e o suco, geleia sem açúcar, torta de morango. Mesmo não sendo o maior produtor de morangos do país, a produção de morangos em 2024 no estado de São Paulo foi bastante significativa, ultrapassando 100 mil toneladas. A propriedade de seu Ideraldo e família é a única da região na produção de morangos. Eles começaram vendendo para o comércio da cidade, mas devido ao sucesso entre os amigos, em 2016, eles resolveram abrir a propriedade no sistema Colhe e Pague. Em 2014, a gente tinha 3 mil pezinhos de morango. E aí uns amigos vieram, né, pra ver. A gente tava com uma cestinha cheia, então eles começaram a tirar selfie daquela cestinha cheia e mandar para os amigos de uma cidade aqui vizinha. E aí foi, como disse, foi um efeito dominó. 2016 foi onde que realmente pegou. A ideia foi um sucesso e atualmente vem pessoas de toda a região para conhecer a plantação de morangos. É diferente comprar um morango colhido e vir até a roça colher. Eu estou bem animada, bem feliz por ter vindo. Por conta do sucesso da plantação, a família comprou uma propriedade vizinha para ampliar o cultivo. Neste ano foram plantados cerca de 121 mil pés de morangos. Segundo o seu Ideraldo, o desafio para os próximos anos é continuar com a cultura, já que a mão de obra está cada vez mais escassa. Possa ser que futuramente a gente às vezes tenha que parar o esquema, o sistema nosso devido à falta de mão de obra, porque só a nossa família não consegue tocar. A propriedade segue aberta para visitação e colheita até novembro,
ou enquanto a plantação estiver produzindo. O Brasil foca no plano de contingência que busca conter o impacto das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. E quem chega para fazer uma análise é o Daniel Vargas, que é professor da FGV Direito Rio. Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo sempre ao Record News Rural. Olá, Kelly. Sempre um prazer participar com você. Daniel, é claro que esse plano ainda, a gente vai ter mais detalhes dele, provavelmente ainda hoje, a gente está acompanhando em tempo real, mas o ministro Fernando Haddad já deu alguns panoramas para a gente. É preciso atuar em algumas frentes, né? Eu acho que o ponto de partida são as perdas. E à medida em que a gente se debruça sobre o tema, essas perdas, quem mais perde, vai ficando mais claro. Qual a realidade hoje? Uma expectativa de que haja uma queda no PIB brasileiro de 0,37%. E essa perda vai ser distribuída entre um conjunto de setores. Então, o café, por exemplo, pode perder até 2 bilhões de dólares, já que 16% do que mandamos para fora vai para os Estados Unidos. Madeira, metade da nossa produção, 1,6 bilhão de dólares. Carne, 12% do que exportamos, 1 bilhão de dólares. Pescado, 70% da nossa exportação. Em termos absolutos, parece pouco em recursos, 350 milhões de dólares, mas quem perde, perde de maneira decisiva. Frutas, 7% do que mandamos para fora, não tem onde estocar, 6 meses de plantio e preparação, vamos ver o que vamos fazer com isso. E equipamento de construção civil, metade do que produzimos vai para os Estados Unidos, mais 1,5 bilhão de dólares de perda. Tudo isso é um pouco o cenário das consequências econômicas do tarifaço do Trump. E é a partir daqui que a gente tem que discutir como podemos atuar para contingenciar as perdas, tentar garantir que quem foi abatido perca menos ou pelo menos consiga se soerguer. E com relação ao setor agropecuário, né, a gente vê uma dificuldade já em relação ao Plano Safra, né? O setor reclamou bastante sobre o Plano Safra e agora se vê, né, muitos setores, principalmente tem empresas do setor, tem produtores que exportavam 100% para os Estados Unidos. Por isso que a gente fala que esse tarifaço, ele atinge de forma diferente, a depender do setor, da produção, né, e também do mercado que esse produtor tem. Se ele exporta 100% para os Estados Unidos, ele está 100% afetado. Agora, no momento em que o dinheiro estava curto, financiamento com juros mais altos, também o setor reclamando, como é que o governo teria que atuar agora em relação a financiamentos, inclusive com juros mais acessíveis, para poder socorrer esses produtores que agora se veem numa situação muito difícil? Pois é, Kelly, eu creio que há 2 conjuntos de ações que precisam ser preparados pelo governo. O primeiro conjunto é imediato. O que fazer com aqueles produtores que têm o seu bem pronto e preparado e que não vai conseguir mais vender para os Estados Unidos? E aqui eu creio que existem 4 conjuntos de medidas que devem estar na pauta de reflexões e de propostas do governo. Primeiro diz respeito ao crédito. Então nós sabemos que tem um conjunto de linhas de crédito para capital de giro, que o governo tem inclusive considerado, que pode ajudar aquelas empresas que muitas vezes já tomaram um recurso, vão ter que pagar de volta, foram abatidas no meio da guerra do tarifaço e não sabem como fazer. Segundo, compras públicas, sobretudo para dar um destino para frutas, pescados, bens perecíveis, que se não forem aproveitados de outro modo, dificilmente vão conseguir encontrar um espaço no mercado. Então o governo pode, por exemplo, criar linhas de compra destinadas especificamente para esses bens perecíveis, como frutas, mel, pescado, açaí, ou quem sabe até estimular, mediante regulação, que mais produtos de origem das frutas sejam incorporados, quem sabe, na produção de refrigerantes. Terceiro, vem os impostos. A gente sabe que, de um lado, há uma devolução de créditos tributários que já existem, costuma acontecer mais para frente, que o governo poderia antecipar. De outro lado, é possível considerar congelamento de impostos para aqueles setores afetados. Por fim, tema não menos relevante, empregos. A gente sabe que essas indústrias que têm agora o tarifaço estão com dificuldade. O que eu faço, por exemplo, com o meu conjunto de trabalhadores no ambiente em que o recurso não está entrando? Então, uma das propostas é tentar abrir um espaço para concessão de férias coletivas, quem sabe uma jornada de trabalho reduzida, como aconteceu na época da Covid, para que haja pelo menos a manutenção do emprego durante esse período emergencial. Depois, um outro tema é o que nós vamos fazer para o futuro.
Mas me parece que o grande tema de atenção no curto prazo é como tratar essas empresas que já estão, digamos assim, com a corda no pescoço. Pois é. Agora, sobre as compras, né, por parte do poder público, principalmente frutas, por exemplo, a gente imagina, mas será que de uma hora para outra o setor público consegue absorver tudo isso? E quando eu falo setor público, não se trata apenas do governo federal, a gente lembra também dos estados e dos municípios. Olha, Kelly, eu creio que há uma margem para isso. Nós podemos imaginar, por exemplo, que boa parte do consumo das escolas com as merendas públicas são compras de alimentos que acontecem em partes diferentes do Brasil. Quem sabe seria possível expandir durante um período de tempo limitado a participação de frutas e outros bens perecíveis nesse consumo das crianças, e as compras públicas são a parte significativa da aquisição desses bens. Agora, também é preciso ter clareza e serenidade para entender que não vai ser possível o governo sair comprando todos esses bens de uma hora para outra. E há alguns produtos que simplesmente não há muito espaço de como ser adquirido por o governo. Pensamos, por exemplo, num conjunto de máquinas que são feitas e preparadas no ambiente de cadeias globais, exclusivamente para o tipo de produção, para o tipo de linha que existe nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos não quer mais ou não vai mais comprar a máquina brasileira, é difícil dar uma outra destinação para ela. Então, produtos diferentes terão consequências diferentes. Capacidade do governo de utilizar o sistema de compras para absorver uma parte desses produtos, ela sem dúvida é limitada, embora possa até ser relevante em alguns casos. Daniel, envolve também o governo rever algumas decisões? Vou explicar em qual sentido. Recentemente, o governo autorizou a gente importar pescado do Vietnã, né? No momento agora que o setor está muito complicado, porque o principal mercado para o setor pesqueiro era realmente os Estados Unidos, e o setor aqui brasileiro. E agora a gente se vê ainda com essa possibilidade de importar de fora. É claro que quando você está negociando com o país, você está fechando negócios, é um toma lá da cá. O país que está fazendo negócio também exige que você compre ali algo deles. Mas é o momento da gente rever essas parcerias? Eu acho que todos os produtos que abram espaço para uma substitutibilidade, ou seja, eu compraria um pescado A e agora, quem sabe, em vez de consumi-lo, posso optar por um pescado B. Sempre que essa substitutibilidade existir no mercado, eu acho que o Brasil deveria colocar esse tema na pauta de reflexões, quem sabe de decisão. Eu entendo que parcerias comerciais celebradas com outros países podem ter outros critérios, outras bases de negociação, outros regimes de troca. Aliás, parte das consequências preocupantes do tarifaço do Trump diz respeito justamente a isso. A economia é uma grande rede interconectada, então as consequências vão se multiplicando, muitas vezes de formas inesperadas ou imprevistas. Mas, diante de uma emergência econômica como aquela que a gente vive, se há espaço para o Brasil renegociar parâmetros, sistemas de compra, adiar compras internacionais para absorver uma parte da produção que já está encalhada, entre aspas, no Brasil, eu consideraria isso não apenas desejável, como uma tarefa de importância nacional. Pois é. Agora, essa crise com os Estados Unidos, pelo andar da carruagem, Daniel, você imagina que pode ser resolvida num curto prazo, ou pelo menos num médio prazo? Eu sou pessimista, Kelly. Eu creio que o que está em jogo nessa relação com os Estados Unidos não é apenas uma questão puramente ou estritamente econômica, mas que envolve, em particular, sob o ponto de vista dos Estados Unidos, parâmetros predominantemente políticos e ideológicos. Sinceramente, eu creio que nas relações econômico-comerciais do Brasil com os Estados Unidos, eles não têm uma razão econômica específica para orientar essa tomada de decisões e impor essa tarifa ao Brasil. O motivo mais decisivo tem que ver com outras questões, sobre como o Brasil tem tratado, por exemplo, a regulamentação das mídias sociais, de que maneira o judiciário se porta em relação a temas de liberdade de expressão, como determinadas lideranças políticas vêm sendo processadas e julgadas no Brasil. E na medida em que outro país passa a misturar na agenda questões econômicas com questões ideológicas, me parece cada vez mais difícil tentar resolver esses impasses apenas com base na negociação econômica.
Pois é, inclusive o ministro Fernando Haddad mencionou que uma reunião que estava marcada para amanhã com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, foi desmarcada isso por parte dos Estados Unidos. Isso é um sinal para a gente de quê, hein, Daniel? Eu acho que são dois sinais, Kelly. O primeiro referenda o óbvio. Nós não temos uma diplomacia aberta e confiável entre o Brasil e os Estados Unidos. O canal natural de diálogo entre as nações, entre lideranças do primeiro escalão, que discutem temas, interesses, diferenças e tentam, a partir daí, aparar as arestas, não estava e segue não funcionando. Segundo, ou a segunda mensagem que esse cancelamento indica, é de que não há, da parte americana, um interesse ou abertura para seguir com o detalhamento de negociações comerciais com o Brasil, pelo menos não agora no curto prazo. O que significa que as tensões tendem a prosseguir. E quem sabe, do ponto de vista do próprio Estados Unidos, pode ser que eles ainda estejam considerando a imposição de novas sanções sobre nós. Pois é, a gente tem que, inclusive, aguardar essa reunião tão aguardada entre Donald Trump, reunião que foi anunciada, tem que ver se vai acontecer mesmo dentro dos próximos dias, entre Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, né? Vamos ver o que sai disso, porque numa economia globalizada e nesse contexto de guerras, né, são vários fatores que têm pesado, né, nessa situação toda. E você mesma tem destacado em outros programas, Kelly, de maneira muito clara, como o mundo começa agora a se preocupar com alguns aspectos ideológicos, políticos, que vão além da relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, nós sabemos que a Europa, com o apoio dos Estados Unidos, tem avançado de forma muito decidida para impor restrições, as chamadas restrições secundárias, sobre países que importam produtos da Rússia e, ao fazerem isso, operam como uma espécie de financiador do esforço militar russo. Então, a Índia, por exemplo, uma grande parceira americana, que negociou com os Estados Unidos e chegou a um acordo, recebeu, quando menos se esperava, um novo tarifaço com a imposição de tarifas significativas porque compra petróleo da Rússia. E o Brasil passou a ser alvo também de ameaças. No Senado americano, há uma lei que está em fase avançada, prestes a ser aprovada, que também orienta e apoia o governo americano na tomada de decisões para restringir, para tarifar países que fazem negociações com a Rússia, e o Brasil tem sido o importador privilegiado do óleo russo. Assim como a Europa caminha na mesma direção. Tudo isso indica que o tarifaço imposto pelo Trump talvez não seja o final da linha, mas, quem sabe, um indicativo de novas tensões, novas ameaças e, quem sabe, novas tarifas por aí. Pois é, Daniel, é só o começo do governo Trump, né? São poucos meses, temos muitos anos ainda pela frente com ele à Casa Branca. E, nesse contexto, vamos olhar agora internamente para os Estados Unidos. Será que os reflexos internos, domésticos nos Estados Unidos, porque essas tarifas, obviamente, são pesadas para a gente aqui no Brasil, mas também outros países estão sendo tarifados, pode ajudar, por um possível aumento de preço para os norte-americanos, uma pressão interna pode ajudar numa eventual negociação com o Brasil? Como que você vê esse cenário? Eu acho que, do ponto de vista americano, existem duas variáveis decisivas para determinar de que maneira eles vão se abrir para negociar conosco. A primeira é exatamente essa. Se esse tarifaço imposto pelos Estados Unidos, não só sobre o Brasil, mas sobre outros países, respingará no processo inflacionário lá. E nós sabemos que o cidadão americano é muito sensível à inflação, isso corrói o poder de compra das pessoas. Se isso acontecer, a popularidade do presidente Trump pode ser degradada e, quem sabe, isso estimula o governo a repensar a sua política tarifária e, a partir daí, as imposições de restrições a países como o Brasil. A segunda variável, no entanto, diz respeito ao poder arrecadatório do governo americano em função das tarifas. E o que os números têm indicado é que a capacidade do governo de arrecadar tem aumentado significativamente. Aliás, a própria previsão de alguns think tanks relativamente independentes sobre o que o governo americano deve arrecadar nos próximos anos com as tarifas impostas é da ordem de 2,5 trilhões de dólares,
que por sua vez daria para o governo uma margem para abater impostos sobre a classe média. Em outras palavras, o dinheiro que eu arrecado a partir de tarifas de importação, eu utilizo para desonerar o ônus sobre a classe média com pagamento de impostos. E essa compensação, por sua vez, pode refletir em um ganho de apoio, de prestígio para o governo. Então, como essas duas variáveis vão pesar na balança? De um lado, a inflação, de outro, o aumento do poder de compra das pessoas em função da redução de impostos. É isso que eu creio que, em última análise, vai definir se os Estados Unidos vão ou não vão perseguir com as políticas, quem sabe se abrir para negociação com países como o Brasil. E a gente segue de olho, acompanhando tudo também, acompanhando a sua análise, sempre muito importante para a gente aqui no Record News Rural, viu? Muito obrigada, Daniel, um bom dia para você e até a próxima. Eu que agradeço, Kelly, sempre um prazer e até a próxima. Até. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Valtra, 65 anos de Brasil.